Boa tarde a todos e a todas. Havendo número regimental, declaro aberta a 10ª reunião da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública e apreciação de requerimentos. Esta audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. As pessoas que tenham interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio de Portal e Cidadania, no endereço www.senado.leg.br e Cidadania, e do Alô Senado, através do número 0800 61 22 11. Essa aqui não chegou, tá? Tá. Convido para o assento à mesa a senhora Regina Mick, a secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A senhora Thaís Cerqueira da Silva, representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. A senhora Cátia Flávia Caixeta de Queiroz, soldada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. A senhora Marcela Fonseca Oliveira, soldada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. De acordo com o artigo 94, parágrafos 2º e 3º do Regimento Interno do Senado Federal, combinado com o artigo 256 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, a presidência adotará as seguintes normas. O convidado fará a sua exposição por 15 minutos e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senhores parlamentares inscritos. A palavra aos senhores parlamentares será concedida na ordem de inscrição. Pode conceder a palavra à senhora Regina Mick. Tá. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores senadores e todos aqui presentes, realmente estamos diante de um grave problema que envolve a violência contra as mulheres policiais por todo o Brasil. O assédio por outros policiais, de tão frequentes, os casos viraram temas de um levantamento feito com com as mulheres das guardas municipais, perícia criminal, corpo de bombeiros e das polícias civil, militar e federal. São dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública da Fundação Getúlio Vargas. 40% das entrevistadas disseram que já ter sofrido assédio moral ou sexual. A maior parte das vezes, quem assedia é um superior. Somente 12% das mulheres denunciam o abuso. Realmente temos que abrir os olhos para um detalhe importante. Não existe um setor específico para receber relatos de abusos sexuais e morais a todos. 48% das policiais afirmam que não sabe exatamente como denunciar. E 68% das que registram queixa não ficarão satisfeitas com o desfecho do caso. Portanto, eu, como vice-presidente da Comissão Mista de Combate à Violência contra as Mulheres, e todos os membros, e a nossa presidente, venho aqui para oferecer o nosso apoio incondicional a essas policiais e todas as policiais do Brasil que encontram-se na mesma situação. Precisamos também punir os policiais que, ao meu ver, vestem a farda, mas para praticar o mal.
Assim. Eu convido também a senhora Marli Bertolino, representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. E nesse momento, eu concedo a palavra agora à senhora Regina Mick, a primeira aqui. Regina Mick, secretária nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde especial, deputada Keiko e as demais deputadas, minha senadora querida Regina, a todo o deputado Gonzaga, que temos feito um trabalho incessante aí juntos dentro da Secretaria Nacional de Segurança Pública, a minha colega de ministério, né, Thaís, e a toda a representação, e o meu carinho especial à soldada Kátia e à soldada Marcela. Eu me posiciono de uma forma muito humilde e meu carinho muito especial a vocês mesmos. Eu vou relatar um pouquinho o que nós fizemos dentro da Senasp. Temos notícia pelo Fantástico, né, da repercussão dessa pesquisa que foi feita pelo Fórum Brasileiro, encomendada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e foi feita por meio da nossa rede de ensino. Nós temos uma rede de ensino que temos cadastrados mais de 600 mil policiais. Então, nós resolvemos, por meio desta rede, fazer uma primeira consulta. E, dentro dessa consulta, nós tínhamos absoluta certeza do número ínfimo de respostas que obteríamos, porque um dos pontos principais é o medo das próprias policiais em responderem pesquisa. Né? Mas, assim mesmo, esse número, embora tenhamos mandado 600 mil, porque consultamos também os homens, nós recebemos de volta quase 16 mil. E o que nos trouxe um certo alento, porque é um universo razoável para uma pesquisa. Não tínhamos ainda padrões para que essa pesquisa fosse registrada como pesquisa científica, mas um número que nos assegurava a dizer alguma coisa sobre isso. Bom, dessas respostas, né, nós tivemos aí, quase como a deputada Keiko já relatou, né, 39%, né, dos entrevistados relataram que já tiveram alguma experiência com assédio, fosse ele sexual ou moral. Dentre esses 39%, 20% homens, 74% em assédio moral, as mulheres, e 25% sexual. 74% das mulheres, elas afirmam que elas sofreram assédio por superior hierárquico. O assédio já é um crime violentíssimo. Partindo de alguém que é superior, a quem cabe, no subjetivismo, dar até mesmo a sua promoção, é mais grave ainda. A repulsa ou a negativa a um superior hierárquico que tem como papel analisar a sua conduta para que essa conduta lhe traga, dentro de uma carreira, a persecução dessa carreira, é gravíssimo. É gravíssimo. Bom, daí eu estava terminando de assistir o Fantástico, ouvindo os relatos, e me liga o Cabo Lotim, da Anaspra de Santa Catarina. Era por volta de umas 11h30 da noite, e ele me diz assim: secretária, que tal formarmos um grupo de trabalho com o foco de buscarmos ouvir as policiais no Brasil e criar um fluxo de atendimento? E assim foi feito. No outro dia, cheguei no Ministério da Justiça, comuniquei ao senhor ministro da Justiça e fizemos o grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, nós buscamos levar participantes, homens e mulheres, sem qualquer problema, mas que contemplasse os diversos organismos da segurança pública. Então, os mais abrangentes, entre policiais civis, militares, peritos, bombeiros, também a Guarda Municipal, né?
e a sociedade civil. Tínhamos e temos a participação de algumas associações e até mesmo contamos com a visita permanente do deputado Gonzaga, que tem acompanhado esse trabalho. Nesse trabalho, nós já instituímos o grupo com 6 reuniões. E nessas 6 reuniões, a nossa tarefa era de ter uma cartilha orientadora para as profissionais da área da segurança do que é o assédio, como ele se comporta e qual o caminho a percorrer para a denúncia. Dentro dessas 6 reuniões, e foram rápidas, nós fechamos esse texto. Ele está em revisão ortográfica para ser lançado. Me comprometo, deputada, de encaminhá-lo para que a senhora possa pôr no seu relatório, né? E, assim que ele estiver pronto, eu acho que nós poderíamos fazer, inclusive, o lançamento em conjunto com a Secretaria Nacional para que isso tenha um peso maior. Para além dessa cartilha, o que me preocupa agora é o fluxo a ser percorrido pela essa policial que sofreu assédio. Porque nós temos barreiras, novamente. A gente sabe que é crime, elas sabem o que tem que fazer, mas e daí? Quem lhes dá a garantia que, recorrendo, elas serão ouvidas? Primeiro. E segundo, em sendo ouvida, como fica a carreira desta policial dentro desta instituição, já que isso fica registrado. Isso é gravíssimo, eu volto a dizer, né? Então, o que eu resolvi? Eu resolvi, após a cartilha, que nós tenhamos este grupo de trabalho permanente e convido as senhoras a fazerem parte de uma reunião para que a gente possa também ouvi-las dentro deste grupo e que, neste grupo de trabalho, sejam tratadas as especificidades da mulher policial e as suas reais necessidades. Que, para além do assédio, deputada, nós temos falta de equipamento próprio para essas mulheres. A compreensão física da mulher é diferente. Os coletes à prova de bala não lhes trazem tranquilidade, eles não garantem que fique o seu corpo protegido, já que eles são modelo masculino e nós temos vários vazamentos, assim eu posso dizer, né? A empunhadura de armas, as armas, elas têm que ter uma diferenciação. A mão de uma policial não é do mesmo tamanho, não é. As necessidades são outras, né? O próprio uniforme. O uniforme de gestante, ainda hoje nós temos, mas até bem pouco tempo não tínhamos um uniforme diferenciado. A garantia dessas mulheres de todas as prerrogativas da legislação para a maternidade se estender a elas, né? Então, eu acho que tudo isso são problemas que nós temos que ter um olhar diferenciado. E não temos que esperar vir outra secretária nacional de segurança para que tenha esse olhar diferenciado. Nós temos que ter isso institucionalizado, porque ficar somente porque eu sou mulher e eu não sou policial porque não fiz concurso, mas me sinto, às vezes, uma policial na rua, como vocês se sentem. E penso muito naquilo em que essa instabilidade dada pela organização lhe traz em reflexo ao trabalho desenvolvido para a sociedade. Porque se um policial tem que ter toda uma diferença, né, para que ele possa exercer bem a sua função, é óbvio que o trabalho, que o serviço prestado à comunidade, ele vai ser prejudicado se eu tenho uma instabilidade dentro da corporação. Isso é óbvio, né? Eu sou o retrato daquilo que me tratam. Da forma que eu sou tratada, eu vou tratar. Então, às vezes, começam as manchetes de jornal, porque o policial tem matado mais. A gente tentou ver como esse policial tem sido tratado, formado, capacitado dentro da sua instituição, como hierarquicamente ele tem sido tratado. É um problema que nós temos que nos colocar também enquanto sociedade. Se nós temos policiais travestidos de bandido dentro das nossas corporações, nós temos que, para fazer valer aqueles bons policiais, eliminar esses policiais que lá estão. Mas nós não podemos, em hipótese alguma, deixar com que a instituição sofra qualquer abalo, porque o Estado Democrático de Direito necessita, com certeza, de uma polícia fortalecida.
né? Então, eu acho que, inicialmente, eram essas as minhas palavras. Eu gostaria de trazer aqui esse trabalho que foi desenvolvido, mostrando que o nosso governo está preocupado, sim, com esta policial, né? Mostrando a nossa preocupação e me colocando, enquanto Secretaria Nacional, até mesmo dentro da própria cartilha, como alguém que possa fazer a interlocução com os comandos gerais para essa melhoria. Nós fizemos uma audiência pública no estado de Santa Catarina, com policiais, chamamos o comandante-geral naquela ocasião e, para além disso, nós temos que dar exemplo dentro das nossas corporações. Então, a Força Nacional de Segurança Pública tem um grupo de trabalho especial para cuidar da policial que está na força mobilizada. E nós temos hoje uma atenção toda diferenciada para esta mulher. Alojamentos diferenciados, com um padrão diferente, porque assim exigem, né? Nós temos que ter todo um trabalho para que ela possa também desenvolver o seu melhor trabalho. Então, assim, deputada, muito obrigada pela oportunidade. Estarei aqui, ouvirei atentamente e, se tivermos algo a ser corrigido, algo a ser alinhado diferente dentro da cartilha ou deste grupo de trabalho, o faremos com o maior prazer para termos as policiais femininas trabalhando com mais dedicação e com melhor condição dentro da sua profissão. Meu muito obrigado pelo trabalho das senhoras, à rua, pela sociedade e como um todo. Muito obrigada. Obrigada, secretária Regina Mick, pelas palavras. Agora passo a palavra à senhora Thaís Cerqueira da Silva, representante da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Por favor, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Queria cumprimentar aqui a deputada que vota, a Regina Mick, nossa companheira, secretária, sempre aí, Secretaria de Política para as Mulheres e Secretaria Nacional de Segurança Pública, sempre nessa luta aí em prol das mulheres policiais e outras tantas causas, né, como feminicídio e outras discussões. E as policiais aqui que estão representando, né, o policial Marli, a Marcela e a Cátia Flávia. Eu fiz uma pequena apresentação, na verdade, tentando contextualizar essa discussão do assédio moral e sexual contra as mulheres policiais, pensando dentro de uma perspectiva mais ampla, numa específica e numa mais ampla, né? A Secretaria de Política para as Mulheres, junto com a Senasp, nós temos trabalhado nesse enfrentamento à violência contra as mulheres. E falar em violência contra as mulheres, nesse contexto, a gente precisa sempre lembrar, e no caso das policiais mulheres, né, isso fica ainda mais evidente, da questão de gênero, né? Quando a gente fala da questão de gênero, na verdade, está falando de como foi construído o lugar das mulheres dentro da nossa sociedade. E como alguns papéis que foram atribuídos às mulheres, né, isso está sendo mudado, mas a questão do espaço doméstico e atividades que, se a gente for pegar hoje, até hoje, nós temos atividades e funções, profissões que são eminentemente femininas, né? Por exemplo, se pegar a enfermagem, que é a profissão do cuidado, ela ainda é uma profissão eminentemente feminina, e outras tantas situações que a gente vê que essa concepção que nós temos sobre o lugar de homens e mulheres na sociedade ainda determinam os locais onde as mulheres vão trabalhar e como essas mulheres serão recebidas ou acolhidas dentro desses espaços. E quando a gente, obviamente, vai falar das polícias, nós sabemos que estamos falando de instituições hierarquizadas, onde ainda temos uma maioria de homens, né, embora isso esteja mudando, e que, consequentemente, os valores ditos masculinos, que ainda predominam. E a gente não pode pensar a questão do assédio moral e do assédio sexual sem levar essas questões em conta. E por isso que a SPM, né, a Secretaria de Política para as Mulheres, tem participado do grupo, tanto na elaboração dos conceitos, porque a gente não quer simplesmente falar do assédio moral e sexual
ponto. A gente quer falar do assédio sexual e moral contra as mulheres. E esse assédio tem uma especificidade, né? E a gente está falando de situações, que foram aqui muito bem citadas pela secretária, de várias situações práticas, mas que tem por fundo toda uma discussão do qual é o papel da mulher dentro da sociedade e o que a gente espera, então, de uma policial, dentro de um contexto que ainda é muito hierarquizado e muito masculinizado. Então, eu trouxe aí... Como passar? Esse é só um pouco do conceito de gênero, pode passar. Lembrando, então, que quando a gente fala dessas desigualdades de gênero, a gente está falando também de desigualdades da questão do poder. Existe uma relação de poder nisso, né? E aí, só para mostrar um dado do IPEA, pode passar? Pode passar. Esse é muito importante, esse retrato das desigualdades, é muito interessante essa publicação, embora ela seja até 2009, né, que ela mostra um pouco das desigualdades de gênero e raça. Então, se vocês perceberem aí, as mulheres brancas, né, estudam mais que as mulheres negras. As mulheres, em geral, estudam mais que os homens. Mas, quando vamos para os salários, pode passar? Os homens ganham mais que as mulheres. E os brancos ganham mais que os negros. Então, tem várias, nesse retrato das desigualdades, tem também, por exemplo, o número de horas que a mulher gasta em casa. Isso é muito importante quando a gente está falando de assédio moral e sexual, né? Porque as mulheres ainda gastam, nós temos que lembrar da dupla jornada, a gente ainda gasta muito tempo. É o tempo do trabalho e é o tempo que se gasta em casa, né? Então, as mulheres, em média, trabalham, acho que são, eu não estou aqui com o dado, mas trabalham muito mais que os homens dentro de casa. Pode passar. Pode passar também. E só para a gente lembrar que a gente está falando, quando a gente está falando de assédio moral e sexual contra as mulheres, a gente está falando de um fenômeno mais amplo, como eu falei, que é o da violência contra as mulheres. Infelizmente, o Brasil ainda é o 7º, né? Nos casos de feminicídio. Nós temos registrados 500.320 estupros, isso com dados, né, do mapa da violência, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e, pela pesquisa do IPEA, que foi feita uma mini pesquisa de vitimização, estima-se que foram 527.000 tentativas ou casos de estupros em um ano. Então, só 10% são denunciados, o que é muito parecido, inclusive, com o dado sobre as policiais, né, de que de 40% que se disseram, só 11%, não é isso? Resolveram fazer a denúncia. Pode passar também. Pode passar, por favor. E aqui só um pouco dos dados do 180, né? A gente teve um aumento considerável, né, do número de atendimentos recentemente, e desses atendimentos, que foram só no primeiro semestre 364.000 atendimentos, 1.308 foram relatos de violência sexual. E nós temos aí, eu vou passar, pode passar, acho que foram 78 de assédio moral e 89 de assédio sexual, ou vice-versa. Mas o que a gente queria dizer com isso? Que nós temos hoje, né, toda essa discussão, inclusive, nós podermos estar aqui, fazermos essa discussão e darmos visibilidade à questão das mulheres, à especificidade das mulheres no assédio moral e sexual, das mulheres policiais, tem a ver com toda uma trajetória de lutas que foram implementadas, e aqui está um pouco dessa história, e que, cada vez mais, o que a gente quer é avançar e entrar mesmo nas especificidades. Que bom que a gente hoje pode discutir assédio moral e sexual, tendo essa perspectiva de que as mulheres e as mulheres policiais são vítimas que têm mais números de mulheres sofrendo esse tipo de violência do que homens, porque isso a gente já sabe, as estatísticas já mostram, mas é importante que a gente consiga se aprofundar cada vez mais e entrar nas especificidades. Pode passar. Então, a gente tem, dentro da política nacional, um dos tipos de violência que a gente trabalha é a questão do assédio moral e sexual, dentro dessa perspectiva de que as mulheres são potencialmente as maiores vítimas. Pode passar. Pode passar também. E ali estão os dados que eu falei, né? São 87 de assédio sexual e 78 de assédio moral. E é importante a gente lembrar que a Convenção Interamericana para punir e erradicar a violência contra as mulheres, a Convenção de Belém do Pará, coloca, né, o assédio sexual como uma das formas de violência contra a mulher, né? Isso está especificado lá.
Pode passar também. Aqui estão algumas definições, mas assim, o que eu queria reforçar aqui, que dentro do GT a gente trabalhou nessa lógica do assédio moral, não somente o interpessoal, mas também o assédio organizacional, porque a gente queria dar visibilidade para a questão da cultura, como que a cultura organizacional ela é importante para a gente discutir ações de atendimento, de denúncia. E existe, dentro da literatura, essa diferenciação. E, cada vez mais, dentro da área da violência contra as mulheres, pode passar também, a gente tem discutido, aqui está um pouco do assédio sexual. É importante a gente lembrar que, embora o Código Penal ele fale do assédio sexual, reforçando o caráter que tem que ser por um superior hierárquico dentro do grupo, o que as policiais, acho que vocês podem falar mais sobre isso, colocaram, e o que a gente também sabe é que, muitas vezes, isso acontece também entre pares. Isso não acontece somente, embora o Código Penal tenha essa especificidade, a gente tem que lembrar que muitas mulheres vivenciam esse abuso, esse tipo de violência, o assédio sexual, entre pares, tá? Embora a legislação não contemple isso. E também queria dizer aqui que, tirando essa discussão, tem se usado esse termo assédio sexual, muitos devem ter ouvido falar, muito na questão dos metrôs, elas usam esse termo também. O próprio movimento de mulheres tem usado assim, embora não seja o que está contemplado na lei, esse termo tem sido usado em outros espaços, é só para a gente lembrar disso. Pode passar. E aí a gente tem trabalhado, e isso é uma questão que a gente, inclusive, reforçou na cartilha, para a gente discutir da questão, como eu falei, do assédio, numa perspectiva da cultura organizacional. Então, hoje já se trabalha com a tolerância, esse conceito de tolerância institucional à violência contra as mulheres. Infelizmente, dentro do próprio Estado, nós temos uma cultura organizacional que parece não se importar com a violência contra as mulheres, uma cultura organizacional que, por vezes, banaliza essa violência. E aí, só para a gente ter uma ideia disso, a UCFêmea, que é uma ONG feminista que trabalha com essas questões, fez uma pesquisa sobre questão de representações sociais, sobre violência, sobre mulheres, sobre relação homem-mulher, e fez, inclusive, com a segurança pública, e com a saúde, e com o Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Então, a gente percebe, pelas concepções das pessoas que foram entrevistadas, como que ainda existe essa cultura institucional, essa tolerância à violência contra as mulheres, e que a gente não pode deixar de discutir quando a gente está discutindo assédio moral e institucional. Então, por exemplo, olha, nessa frase é assim: algumas mulheres provocam os homens até eles perderem a cabeça. 62% da saúde, 62% da segurança pública concordaram com essa frase. Isso é para a gente ter uma ideia de que contexto que a gente está falando. Se eu estou falando isso, eu posso dizer perfeitamente que a mulher policial que sofreu assédio sexual ou moral, que ela provocou até que ele perdesse a cabeça. Então, é disso que a gente está falando. A gente está falando de uma violência que está arraigada em valores culturais. E, portanto, a gente precisa trabalhar esses valores também, e isso é uma das preocupações do grupo, que a gente tem discutido. Se as mulheres soubessem como se comportar, haveria menos estupros. Esse foi até polêmico, do IPEA, mas aqui é na pesquisa do CFEM, é outra pesquisa. E aí, 40% da saúde concordada e 34% da segurança. Pode passar outro, só para ver se tem mais alguma frase bombástica. Em geral, as mulheres exageram os fatos da violência. 60% das pessoas da segurança pública, dos profissionais de segurança pública, concordaram com isso. Então, se a gente começar, a gente está querendo criar um ambiente para que as mulheres policiais denunciem o assédio moral e denunciem o assédio sexual, é importante a gente ter em mente que a gente está lidando com isso daí, com pessoas que podem dizer: você está exagerando, ele só te deu uma cantada. Ele fez um elogio: você é louca, você está exagerando, é feminista, você não está bem com seu marido. É disso que a gente está falando. Eu estou falando isso assim porque eu atendi muitas mulheres, eu tenho uma base na assistência e na academia. Então, assim, isso era o que eu escutava. Isso é o que eu escutava, e a gente pensa assim: não, isso hoje em dia a gente escuta, a gente escuta, e a pesquisa está mostrando isso. E é disso que a gente está falando aqui.
pode passar, já está no finalzinho, né? Aqui, só para ter uma ideia, o que a secretaria, né? Aqui nós temos vários serviços, aqui é só para a gente ter uma ideia da rede de enfrentamento. A gente estava fazendo essa discussão de que as mulheres policiais pudessem ser atendidas nos serviços que já existem, porque, inclusive, na própria pesquisa, não vou me lembrar de números, mas porque eu não estou aqui com a pesquisa, mas eu vi que elas não se sentem confortáveis, muitas policiais, de fazer o atendimento dentro do próprio espaço, embora muitas possam contar até com psicólogos, assistentes sociais, porque o assédio moral sexual, para além da questão da denúncia, tem todo um impacto emocional na vida das mulheres, né? Então, desse impacto também, a gente também, que é uma proposta da Secretaria de Segurança Pública, junto com a SMPM, que isso seja também tratado. E os serviços da rede poderiam estar disponíveis. Então, para essas mulheres policiais que não se sentissem à vontade para fazer um acompanhamento dentro dos seus próprios órgãos, poderia buscar o Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a Casa da Mulher Brasileira. Para isso, a gente está fazendo uma conversa com as gestoras do Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, ou seja, das responsáveis pelas secretarias de política para as mulheres nos estados, para que a gente consiga sensibilizar mais, porque os centros de referência a Casa da Mulher Brasileira já tem que atender, mas a gente quer fazer essa discussão de uma forma mais aprofundada. Só... Tem mais um minuto. Tá bom, pode passar. Bom, era basicamente isso. Isso aqui é só para ter uma ideia do que a gente tem na rede hoje. E também, além disso, a gente também está discutindo, para finalizar, a questão do 180, que hoje é um disque denúncia. A gente teria que fazer uma reformulação do fluxo, se realmente o 180 fosse fazer as denúncias, né, porque a gente encaminha para o Ministério Público, encaminha para a Secretaria de Segurança Pública. A gente precisaria fazer essa conversa dentro do 180, que a gente já está conversando, se realmente ele ficar como um canal de denúncia. E tem a ouvidoria da mulher também, que, no caso, é na própria Secretaria de Política para as Mulheres, que também acolhe essas demandas e faz orientações e encaminhamentos para os serviços disponíveis. Obrigada. Obrigada, senhora Thaís Cerqueira da Silva. Eu quero aqui, nesse momento, registrar a presença da senadora Regina Souza, da deputada Conceição, a deputada Cristiane Yared, que saiu, né? E a deputada Noêmia Gramacho, e o deputado subtenente Gonzaga, e também a senadora Vanessa Graziotin e a Carmen Zanotto, a deputada Carmen Zanotto. Obrigada pela presença. Ouviremos agora, a pedido delas, elas querem falarem juntas, porque uma fala completa a outra. Então, vamos ouvir agora a senhora Cátia Flávia Caixeta de Queiroz, soldada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e a senhora Marcela Fonseca Oliveira, soldada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Por favor, vocês duas com a palavra. Boa tarde a todos e todas. É um grande prazer estar aqui, porque é uma forma da gente buscar mais um auxílio para esse caso nosso, que ainda não teve nenhum resultado. Gostaria de agradecer a deputada Keiko, muito obrigada pela oportunidade, e todas as presentes da mesa. Nosso caso foi, assim, mais um de muitos casos que ocorrem, que muitas policiais e outras mulheres de outras instituições não têm coragem de relatar esse fato. A princípio, a gente não sabe com quem falar. Porque, se o próprio superior hierárquico da gente foi capaz de cometer um tipo de assédio, tanto moral quanto sexual, onde vamos buscar auxílio? Essa é a indagação que a gente faz. Você quer falar, Dô? De onde você foi falar primeiro? Boa tarde a todos presentes, a deputada. Com relação ao fato... Com relação ao fato que ocorreu comigo, particularmente, após já ter sido denunciado e, inclusive, ter aberto a sindicância para apuração interna, eu e a Cátia, a gente começou a sofrer um assédio moral dentro da instituição.
que partia do autor do assédio e dos demais oficiais, alguns, né, não todos, que trabalhavam lá com a gente. O nosso caso era bem complicado, porque o autor, o tenente, ele trabalhava ao lado da nossa sala. Nós trabalhávamos na sala de operações, que é onde fica o 190, e onde fica o rádio, o qual são empenhadas as ocorrências, são empenhadas as viaturas. E nós trabalhávamos lá, e esse tenente ele trabalhava ao lado, era uma sede bem pequena, lá onde que nós trabalhávamos, e ele ficava ao lado, numa sala ao lado, e constantemente ele entrava lá na nossa sala, assim, sem motivo aparente algum, somente aí para mostrar a superioridade dele. Aí nós tínhamos que prestar continência, apresentar o serviço. Ele, inclusive, olhava o que nós estávamos acessando no computador, que a gente tem lá a nossa mesa. E ele começou a fazer... tentar fazer a cabeça dos outros oficiais para nos punirem com relação a qualquer fato que ocorresse durante o serviço, para ele não se comprometer, né, que fazer uma comunicação disciplinar que é feita na nossa instituição quando cometemos alguma falta. É feita uma comunicação disciplinar, essa comunicação ela é apurada, nos é aplicada uma sanção disciplinar, a gente perde pontos no nosso conceito, e isso futuramente nos prejudica com relação a promoções, recebimentos de abonos e tudo mais. E ele tentava fazer a cabeça dos demais contra nós, para a gente ficar sendo vigiado constantemente. E eu cheguei ao meu comandante de companhia para passar para ele essa situação, porque constantemente militares, colegas de serviço, eles chegavam até mim e me avisavam que era para mim ter cuidado, para mim abrir o olho, que eles estavam tentando me pegar de qualquer forma, que alguma coisa ia acontecer. E isso é uma coisa que tira a gente do nosso equilíbrio, né? E, infelizmente, mexe com o nosso psicológico, mexe com o nosso sentimental, e isso afeta o nosso trabalho. A gente está sendo vigiada, e com esses avisos a gente se torna mais instável e, com isso, mais sujeita a cometer alguma falta. E era justamente esse terror psicológico que eles queriam fazer com a gente. E eu cheguei até o meu comandante de companhia para pedir algum auxílio, e ele falou para mim que estaria completamente disposto a apurar qualquer fato, desde que a pessoa que me avisou chegasse até ele e ele colhesse um depoimento e a pessoa assinasse. Então, ou seja, isso jamais iria acontecer, porque se eles estavam me avisando com relação a uma perseguição velada que estava acontecendo, quem vai colocar o próprio nome, né, para ser perseguido também? Então, isso era mais um atestado que para nos calar, né, para que nada fosse acontecesse com relação a isso. E, assim, o sentimento que a gente tem hoje em dia é de frustração, né, infelizmente, com relação a tudo que houve, porque em decorrência de toda a repercussão que teve, inclusive em rede nacional, nós esperávamos que tivesse um retorno com relação a isso, uma punição proporcional ao que foi ocorrido a nós. Infelizmente, o que acontece é que a gente continua sofrendo assédio moral no nosso serviço. Hoje em dia, até hoje, a gente continua sofrendo esse assédio. Não é um assédio assim que não é uma coisa que a gente possa denunciar, porque não é direcionado. É uma coisa velada, mas que a gente sofre as consequências no dia a dia. Inclusive, recentemente agora, na época da sindicância, que ela foi apurada, eu estava afastada com atestado psicológico, estava afastada fazendo tratamento médico, tomando antidepressivos, e eu fui convocada a ser ouvida na sindicância. E eu cheguei atrasada 10 minutos, porque eu não conseguia acordar devido à medicação que eu estava usando na época.
Isso foi informado ao major que estava fazendo a audição e, no entanto, ele fez a comunicação disciplinar do meu atraso, da minha falta. Essa comunicação disciplinar ela vem sendo apurada até hoje, e isso se deu no início de 2014, em janeiro de 2014, e, no entanto, ela vem sendo apurada até hoje. Foi pedido arquivamento. Eu anexei na minha defesa as receitas médicas, as bulas do medicamento, constando que ele causa sonolência. E, no entanto, a pessoa que abriu a apuração, que é um praça, um sargento, ele não visualizou nenhuma falta ali, ele pediu arquivamento. Aí essa comunicação ela é julgada por uma comissão de 3 militares. Todos os 3 pediram arquivamento, foram unânimes no arquivamento dessa comunicação. O comandante do batalhão, na época, o tenente-coronel Jarbas, ele foi contra, ele não concordou com o arquivamento, ele entendeu que eu realmente cometi a transgressão e ele pediu uma advertência verbal. Eu discordei dessa advertência verbal porque eu não achei justo eu ser advertida verbalmente por uma falta que eu não cometi. E eu recorri ao comandante da 10ª Região, Coronel Elias. Ele foi contra a aplicação da sanção disciplinar da advertência verbal e solicitou a aplicação do artigo 15.1, que é a chegar atrasada. Ou seja, eu fui punida e perdi pontos no meu conceito por causa disso. E eles publicaram recentemente em boletim interno essa sanção disciplinar, ativando a punição, só que quando eu fui imprimir para trazer aqui para mostrar a vocês, né, como que é o nosso dia a dia, ela simplesmente desapareceu do boletim interno. Eles fizeram uma retificação desse boletim após a gente informar que nós estávamos deslocando até aqui para participar dessa comissão. Eles fizeram uma retificação desse boletim e essa publicação desapareceu. Então, assim, essa história é só para mostrar como que está sendo o nosso dia a dia porque nós buscávamos um apoio, né? A gente denunciou e esperávamos que fôssemos apoiadas dentro da própria instituição. E a única punição que ocorreu com esse autor do assédio foi a transferência para Patos de Minas, que é a cidade sede da região, que é a cidade, o polo mais próximo de Patrocínio, onde 99% dos militares que trabalham em Patrocínio sonham em trabalhar em Patos de Minas. E ele foi transferido para lá e a soldado Kátia reside em Patos de Minas. Todo dia ela tem que fazer um deslocamento de 70 quilômetros para ir para Patrocínio e 70 quilômetros para retornar. E ela não pode trabalhar em Patos de Minas porque o autor do assédio foi transferido para lá como punição. Então, é esse sentimento, infelizmente, esse sentimento de indignação, de frustração que a gente traz. Mas nós temos confiança e nós temos a certeza que nós não vamos abrir mão, vamos lutar até o fim e buscar um desfecho para esse caso. E não só para o nosso, né? Porque nós sentimos assim que nós estamos abrindo portas, né, para mulheres que nós não queremos ter esse exemplo de frustração para passar para as outras mulheres que sofrem esse tipo de assédio. Nós buscamos um exemplo firme, forte, que esse autor seja realmente punido, e nós não vamos descansar até que isso ocorra. Só ressaltando, assim, a senhora Thaís falou sobre uma pesquisa de uma frase: se as mulheres soubessem se comportar, não aconteceriam tantas coisas. Eu penso assim, no nosso meio militar, é um regimento muito
é muito rígido a rotina que a gente vive. Então, é baseado em hierarquia e disciplina. E nós não temos contato, tipo... Como que eu posso expressar? Nós não temos vestimentas inadequadas, nós não temos comportamentos inadequados. Então, nós não damos intimidade para os nossos colegas de trabalho ter um tipo de atitude desse com a gente. No meu caso, a época dos fatos, eu era casada, esse tenente também é casado até hoje, tem filho, e eu nunca dei esse tipo de liberdade para ele falar tantas coisas que ele falou comigo na época. Ele passava por mim nos corredores da companhia que a gente trabalhava, falando que o meu sorriso era muito bonito, que eu alegrava o dia dele. Mandou várias mensagens via Facebook para mim, chamando para mim no meu horário de folga, em patrocínio, para a gente ter um relacionamento fora do horário de trabalho. Então, foram assim, várias cantadas baratas que ele não deveria ter feito, porque eu nunca tinha dado esse tipo de intimidade para ele. Então, a gente fica, assim, bem receosa. E agora? O que nós vamos fazer? À época, eu pensei assim, será que isso acontece só comigo? Eu devo ter alguma coisa errada, né? Aí, eu perguntei para as outras colegas. Um dia, a Marcela estava trabalhando lá na SOA, na época eu também trabalhava lá. No meu horário de folga, passei lá. Perguntei para ela, Marcela, está acontecendo esse tipo de coisa comigo? Será que é só comigo? Ou se aconteceu alguma coisa do gênero e tal? Aí ela falou, não, aconteceu comigo também, eu vou te mostrar as conversas. Aí eu comecei a ler as conversas que ele mandava para ela. Ele falava assim para ela que era para ela, a hora que ele entrasse lá na sala que a gente trabalhava, era para ela dar uma piscadinha sensual para ele. Entendeu? Então, muitas coisas, assim, bem pesadas. Aí eu pensei, e agora, o que nós vamos fazer, né? Porque não é só comigo. E se continuar desse jeito, pode virar uma coisa muito pior. Agora são só cantados, depois começa a virar ameaças. O que nós vamos fazer? Aí eu procurei um colega de serviço meu, que ele tinha contato com o pessoal da ASPRA, que é uma entidade que representa os militares. Ele falou assim, olha, o que eu posso fazer é pegar esses papéis e mandar para cima, para ver se a gente consegue algum auxílio. Esses papéis foram parar na corregedoria, que pediram esse procedimento, que foi apurado por 2 vezes. Começou a primeira audição nossa, foi no final de 2012. Na época eu estava de férias, eles me retiraram meus dias de férias para ir lá depor sobre esse fato. Depois de quase 1 ano, eles chamaram a gente lá de novo para depor sobre o mesmo fato. Não, nós vamos ter que fazer novas diligências. Aí, em 2014... foi quando o pessoal conseguiu mandar os papéis para a Assembleia em BH, que falaram que ia ter essa audiência pública lá. E somente esse ano, em março desse ano, que nós conseguimos ir lá na Assembleia em BH para poder falar sobre esse fato. Lá o pessoal pediu auxílio ao Ministério Público e que haveria uma apuração na corregedoria nossa, o órgão que fiscaliza os militares. E falaram, não, para a gente, fica tranquilo que nós vamos resolver. E aí a gente pergunta para um, pergunta para outro. E aí, o que deu? Ah, não, nós não sabemos. Ah, vai ter uma reunião no Ministério Público, tal dia, nós vamos avisar para vocês o que vai dar. Enquanto isso, no nosso serviço, nós sofremos perseguições veladas, porque eles nunca realmente vão aparecer de cara e falar, não, eu estou fazendo isso com você por isso, por isso, por isso. Há um tempo atrás, eu tive adoentada, precisei pegar um atestado médico justificado. Daí... no outro dia, eu já estava disponível para o serviço, estava escalada normalmente. No outro dia, eu iria trabalhar novamente. Aí surgiu uma escala extra para mim no meu dia de folga, falando a justificativa do pessoal lá foi que eu deveria trabalhar para pagar o dia de serviço, que eu estava de atestado médico homologado. Porque se eu pegasse o atestado, eu teria que trabalhar. Aí eu falei, tá, eu vou trabalhar. E fui, trabalhei normal, no meu dia de folga. E aí fiquei perguntando isso. Um dia teve uma reunião lá numa instrução semanal que a gente tem e eu indaguei um oficial que é chefe de recursos humanos que organiza essas escalas. Perguntei, por que aconteceu isso comigo? Ele falou assim, não, foi um equívoco da administração, pode ficar tranquilo que nós vamos corrigir isso, as suas horas vão ser computadas. Então, com a Marcela aconteceu a mesma coisa desse negócio do atestado. Então, eu fico pensando assim, por quê? Se eu peguei um atestado devidamente homologado, eu tenho que pagar pelo meu dia de serviço e, minhas horas vão ser computadas. Mas eu trabalhei, então, no meu dia de folga, eu poderia estar descansando, estar me recuperando para o próximo dia de trabalho, eu tenho que cumprir uma escala que foi uma arbitrariedade da administração. Então, dentre essas e outras perseguições que a gente sofre e que a gente sempre clama por alguma solução,
nós estamos aqui hoje para ver se a gente consegue mais uma solução para o nosso caso e para muitos outros que acontecem por aí. Acho que é só, né? Tem mais alguma coisa que você lembra aí? Eu vou ter que ir, o ministro Padilha está me chamando. Sim. Tem mais alguma coisa, Marcelo? Nossa, realmente as coisas não estão indo bem, né? Kátia e Marcela, conte com essa comissão. Tenho certeza que a nossa presidente, a Simone, dessa comissão mista de combate à violência contra a mulher, com certeza ela vai realmente envolver nesses casos para que a gente possa punir os culpados. Porque como pode trabalhar desta forma? E eu conto também aqui com a secretária nacional Deputada da Segurança Pública. Deputada, se me permite, eu vou ter que sair, me retirar por alguns instantes, mas eu gostaria de cumprimentar todas as participantes dessa audiência pública, cumprimentando a doutora Regina Mick, que é muito importante tê-la conosco, ela que é uma grande parceira no Ministério da Justiça, e dizer a Kátia, a Marcele, que esses fatos são lamentáveis. Agora, infelizmente, isso não é algo que acontece só em Minas Gerais. Um dia desse eu conversei com a doutora Regina Mick, liguei para a doutora Regina, que lá no meu estado, um caso semelhante evoluiu para um crime. E que se nós não tivéssemos nos envolvido, o crime ia ser tratado como suicídio da soldada de 26 anos de idade. Seria tratado como suicídio, ela trabalhando no batalhão ambiental da Polícia Militar do meu estado, do Amazonas, e perdeu a vida. Eu aproveito, doutora Regina, a gente está conversando com o Ministério Público, precisamos efetivamente federalizar esse crime. Eu disse que isso é muito simbólico, porque as mulheres, nós sofremos problemas, não é, Thaís? Em todos os espaços da sociedade. Agora, no âmbito da polícia, as coisas são piores ainda, como no Exército. No meu estado, infelizmente, tem sido comum mulheres militares, policiais serem agredidas e ficar por isso mesmo. E elas, o que está ali na frase, acaba se transformando numa realidade que elas são culpadas, né? Então, eu só queria fazer esse relato e dizer também, como disse a deputada Keiko, nós aqui temos a Secretaria de Mulheres da Câmara, a Procuradoria de Mulheres do Senado, temos essa comissão que é permanente, que é exatamente para isso. E cada caso, ele não é só mais um caso. É um caso que, se não bem tratado, ele vira mais aquela questão que foi dita aqui, é comum. A gente tem complacência com a discriminação e com a violência que a mulher sofre ainda. E não podemos mais ter isso, né? Obrigada. Eu peço desculpa, deputada Keiko. Obrigada, senadora. Pode sim, querida. Eu, mediante ao que foi posto aqui pelas duas soldadas, eu vou fazer o seguinte, pedir para que a gente expeça um ofício ao comandante-geral da PM de Minas Gerais para que ele informe os procedimentos adotados nos dois casos, que a gente possa acompanhar pelo GT que está criado dentro da Senasp, acompanhar os dois casos para a gente ver o desfecho disso, tá? O que eu queria também propor, assim como a nossa secretária nacional de segurança, um requerimento da nossa comissão. Pois não, pedindo sim. informações e solicitando que nós queremos o acompanhamento. Com certeza. Pode ser emblemático, mas ele é pedagógico. Eu acho que a partir daí passa a ter um olhar tanto do Ministério quanto da nossa comissão. E aí pode abrir, inclusive, espaço para que outras pessoas tenham a coragem de denunciar, e a denúncia ela precisa ser apurada, né? Acho que não dá para a gente, até porque nós sabemos como é que é a farda e como é que é o regime, em especial, né, dos órgãos, e nada da farda pode, muito pelo contrário, né, não tem exposição, e mesmo que estivesse, gente, não é a roupa que permite e que possa vir a dar o direito das mulheres no trabalho serem assediadas, e mesmo fora dele. Se nós nos pautarmos pela vestimenta, aí a gente vai permitir que todas as nossas mulheres que são vítimas de violência
E estupro é porque elas é que causaram, elas é que provocaram, elas que se insinuaram, então elas merecem. E não é essa nossa leitura, muito pelo contrário. O respeito deve se pautar não só... aliás, a roupa não deve pautar o respeito deve ser inerente a todas as profissões e a todos os momentos. Então, daqui a pouco, nós vamos estar na lógica, se o decote está um pouquinho mais acentuado ou um botão abriu, é porque a gente está querendo, né, algum tipo de abertura de espaço para outra coisa. Então, queria agradecer as meninas que tiveram a coragem de trazer essa pauta. Na semana passada, nós tivemos, por parte da nossa pauta da bancada feminina, né, uma audiência, a deputada Keiko esteve lá conosco, e a gente está se preparando para os Jogos Olímpicos, né, os grandes eventos, assim como aconteceu na Copa. E a gente ouvir de uma atleta brasileira o que acontece também nos bastidores dos grandes clubes, usando o sonho das nossas meninas, das famílias, que estão numa situação de muito mais vulnerabilidade pela falta de informação, pela necessidade do alimento, muitas vezes, porque elas saem de casa dos seus municípios e ficam em alguns alojamentos e têm uma esperança ali. Imaginem isso, a gente descendo, né? Eu estava imaginando, meu Deus, né? Se com militares que têm informação, que são aprovadas no concurso público, isso acontece, porque acontece em todas as áreas. Eu fiquei aqui ouvindo e fazendo um paralelo entre o que a gente ouviu na semana passada e nessa. Então, nenhum tipo de imagem a gente pode deixar de ser investigado e apurado, e é o papel da nossa comissão mista. E eu queria pedir isso, acho que em nome de toda a nossa, os membros dessa comissão, que a gente efetivamente, além de encaminhar, né, o requerimento, a gente acompanhasse. E pedir assessoria da nossa comissão que nos mantenha informado em cada reunião. O ofício foi expedido em tal data, já fazem tantos dias a gente não recebeu resposta, para que a gente possa não se perder no prazo, porque aqui é muito trabalho. E obrigada, Regina, e as nossas expositoras por terem estado aqui e por ter também abraçado essa situação e levado neste grupo de trabalho, que eu acho que vai, né, melhorar com certeza a relação interna em todos os órgãos. Obrigada. Obrigada, deputada Carmen. Agora vou passar a palavra aqui à senhora Marli Bertolino, representante da Federação Nacional. Deputada Keiko. Pois não? A senhora me permitiria fazer uso da palavra por causa de uma agenda lá no Ministério do Trabalho? Permitiria? Dá licença. Boa tarde a todas e a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente da mesa, vice-presidente da comissão, a deputada Keiko, a deputada Carmen Zanotto, que está aqui presente, senadora, doutora Regina, todos da mesa, mas um cumprimento especial também a Marcela e a Cátia, pela coragem de eles estarem aqui, né? Sabe, eu sou policial militar em Minas Gerais e fui diretor da nossa associação de praças por 20 e poucos anos, fui presidente dela por 3 mandatos, 12 anos, e acompanhei vários casos de assédio, tanto assédio moral quanto assédio sexual. Cada um a gente dá um tratamento e a maioria não teve coragem de fazer o que vocês estão fazendo. Nós acompanhamos desde o início do ano passado, final de 2013, início de 2014, né? E de fato, vocês podem e devem estar abrindo as portas para que muitas outras mulheres, policiais militares, profissionais de segurança pública, possam, de fato, ter a coragem de denunciar. Eu concordo e já havia pensado aqui, sugerir que fizesse, de fato, a comissão um requerimento, aprovasse um requerimento pedindo informações ao comando da Polícia Militar de Minas Gerais, mas eu queria chamar a atenção aqui, porque a comissão pode e deve ser muito importante num processo que nós estamos construindo. Eu sou daqueles que acham que a gente muda comportamento quando, alguns por valores, aliás, a maioria por valores, né? Mas, quando nós estamos falando de mudança de comportamento institucional, de mudança de cultura organizacional, nós temos que falar em parâmetros, em garantias jurídicas, para que aqueles que não têm, não sabem determinados valores, que eles tenham
a legislação a ser cumprida, para gerar direitos, né? E um dos grandes problemas que nós temos, a doutora Regina sabe, nós dialogamos sobre isso há vários anos, um dos grandes problemas que nós temos são os nossos regulamentos disciplinares. Em Minas Gerais, ainda que nós tenhamos feito uma mudança significativa com o nosso regulamento disciplinar em 2002, onde realmente é bem diferente dos regulamentos disciplinares dos outros estados, mas nós não conseguimos tipificar o assédio moral, por exemplo. Em 2010, nós conseguimos aprovar uma lei em Minas Gerais, a Lei Complementar 116, onde tipifica o assédio moral, prevê a punição no âmbito da administração pública, mas o artigo em que nós conseguimos aplicar aos militares foi vetado pelo governador, hoje senador Anastasia, mas foi vetado por imposição do comando da Polícia Militar do Corpo Bombeiro. Então, nós não conseguimos a aplicação do assédio moral no âmbito da Polícia Militar do Corpo Bombeiro em Minas Gerais, muito embora tenhamos conseguido aprovar nessa legislação, que é a Lei Complementar 116 de Minas Gerais. Mas está tramitando aqui, por enquanto, na Câmara, e vai chegar aqui ao Senado, um projeto de lei de nossa autoria, mas que é um bom espaço para nós corrigirmos essa injustiça do ponto de vista legal nos regulamentos disciplinares. Nós estamos tendo apoio. Semana passada aprovamos o requerimento de urgência no plenário da Câmara para votarmos o projeto de lei 7564, que é o que impõe uma mudança nos regulamentos disciplinares das polícias e corpo bombeiros nos estados, que é o espaço que nós temos para tipificar o assédio moral. Então, acho que a comissão pode nos ajudar na tipificação do assédio moral no âmbito disciplinar. No âmbito criminal, nós apresentamos um projeto de lei, é o projeto... Eu esqueço os nomes dos projetos, não porque são muitos não, porque eu sou lerdo mesmo. Mas é o projeto 2876/2015, foi apresentado agora no início do mês de setembro, está na CREDEM. Vou fazer a diligência junto à presidente, a deputada Jo Moraes, para ver se a gente pauta mais rapidamente, designa relator mais rapidamente. Tem a colaboração da Associação das Mulheres Profissionais de Segurança, junto com a comissão que está trabalhando na Senasp, que a secretária doutora Regina mencionou, que também está trazendo uma redação. Eu acho que eu até já dialoguei com a comissão, no sentido de que talvez partisse da comissão de participação popular, esse projeto, numa ideia de ter um movimento mais consistente até para tipificar, e estamos tipificando no Código Penal Militar. No Código Penal Militar que nós estamos buscando tipificar o assédio moral. Mas temos esse espaço, que eu espero que ainda esse ano a gente consiga aprovar esse projeto, para que possa ser, secretária, eu sei do empenho da senhora. Esse projeto tem uma convergência com a Secretaria Nacional de Direitos Humanos, tem uma convergência com a Secretaria de Segurança Pública, o Ministério da Justiça, da própria Presidente da República, com o Ministério da Defesa, que tínhamos uma preocupação por se tratar de alterar os regulamentos disciplinares das polícias militares. Você tem uma grande convergência e eu tenho muita convicção disso, de que é uma oportunidade que a Presidência da República tem, que o Ministério da Justiça tem, para dar uma grande contribuição para nós combatermos o assédio moral, o assédio sexual no âmbito das polícias militares e corpo bombeiro, na medida que nós fizemos um código que tipifica e pune de fato, né? Nós temos a maioria, né, de nós tem valores que respeita a dignidade das pessoas, mas o nosso regulamento disciplinar, na verdade, ele institucionaliza o assédio moral. Qualquer um que tiver o cuidado aqui de ler os regulamentos disciplinares das polícias militares e corpo de bombeiros nos estados, vão ver que ele institucionaliza o assédio moral. Então, se nós não mudarmos a legislação, nós não vamos atingir esse objetivo aqui. Mas foi colocado também pela eminente secretária, assessoria da Secretaria das Mulheres, falando da linha de denúncia. Infelizmente, o Disque 100 não atende os militares, porque aí não é só no caso do assédio, né? Várias outras denúncias que houve tentativas de ser feita através do Disque 100,
tratou de militar, já redirecionou. Não, isso aí é disciplinar, nós não temos muito o que fazer. Então, é preciso de olhar, nós já estivemos lá na Secretaria Nacional de Direitos Humanos também, conversando sobre isso, mas sem muito sucesso, também no momento de transição que estava acontecendo, mas o fato concreto é, uma denúncia lá, ela é canalizada por ser disciplinar, por ser de militar, não é recebida nessa dimensão da denúncia, do Disque Denúncia. E nós temos que, de fato, né, insistindo nesse caminho, mudar a legislação e pedindo apoio aqui das mulheres, dessa comissão especial, da bancada feminina, para que nos ajude a conceituar corretamente, até para que a gente possa trabalhar em todos os estados, para que adote um conceito, né? Nós não estamos trabalhando num Código Nacional, estamos trabalhando, respeitando o Pacto Federativo, enfim, mas o conceito ele pode ser nacional. O conceito de assédio moral, o conceito de assédio sexual e a punição prevista, né? Nós estamos apenas impedindo que seja punido com falta disciplinar com pena de prisão a falta disciplinar. Mas nós continuamos com o Código Penal Militar, continuamos com a legislação infraconstitucional, extravagante, né, assim que fala, secretário, mas precisamos, de fato, de ter esse parâmetro. Então, eu queria agradecer, contar com essa colaboração, vou fazer gestão junto à presidente da CREDEM, com a deputada Gil Moraes, para a gente acelerar a relatoria desse nosso projeto lá e dizer mais uma vez da nossa satisfação de estar aqui e, mais uma vez, acolhendo a Marcela e a Kátia. Elas já se expuseram no Fantástico, já se expuseram na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e, ainda assim, não tiveram o resultado esperado. Eu conheço bem essa cidade de Patrocínio, cidade de Patos de Minas, que ela mencionou. Então, de fato, quem foi beneficiado foi o tenente que foi o autor do assédio, porque ele, sim, saiu de Patrocínio e foi para Patos, né? Cidade que todas elas queriam ir. Então, sob a premissa de que elas não poderiam trabalhar mais sob a subordinação dele, ele teve o benefício de ser transferido e elas não viram ainda os seus direitos, a sua dignidade respeitada. Então, cumprimentá-lo mais uma vez e dizer que, estando aqui ou lá, nós estamos nessa mesma luta, nessa mesma briga. Agradecer, pedir licença para retirar, que eu tenho uma agenda lá no Ministério do Trabalho, e agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Vamos ouvir agora a senhora Marli Bertolino, representante da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a mesa em nome da deputada Keiko, aos demais representantes aqui. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Marli Bertolino, da Secretaria-Geral da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, do qual estou representando aqui a Polícia Rodoviária Federal, que é filiada a nós como a Polícia Federal, aos agentes penitenciários e alguns mais policiais. Então, infelizmente, o que foi falado aqui na mesma, né, eu não vou repetir, é geral. Em todo o movimento policial, e eu acho que até em todo o movimento de trabalho, né? As mulheres sempre são assediadas, moralmente ou sexualmente. Isso aí é um retrato fiel da sociedade, né? Muitas vezes, né, a mulher policial, principalmente a mulher rodoviária, né, federal, da Polícia Rodoviária Federal, ela, quando intercepta algum caminhoneiro, algum motorista inadimplente na estrada, ela não é respeitada, ela é até desacatada por eles, né? Então, só pelo fato de ser mulher, ela é tão policial quanto o homem que está do lado dela, mas ela não é respeitada como uma verdadeira policial. Então, o que nós vimos na fala desse pessoal que vem falando, nós tivemos há pouco tempo uma audiência da Polícia Federal, né? O que eles falaram sobre assédio sexual, assédio moral. Teve uma policial que veio e ela veio consciente
que responderia a uma comissão de indisciplina, porque ela teve a coragem de vir aqui para poder falar sobre o assédio que ela está sofrendo. Então, mas ela colocou a mão, né, a palmatória, e enfrentou o público, contando tudo o que ela está sentindo, o que ela está passando, e os colegas dela que não têm coragem de fazer o que a Kátia e a Marcela acabaram de fazer, né? Então, também reclamam muito porque não tem o respeito dos seus superiores, né? Principalmente na área da maternidade, da nutrição, né, como nutrizes, que tem o direito ao período para amamentação. Então, nada disso é respeitado. A mulher policial, ela é considerada um sexo frágil. Então, ela é considerada, muitas vezes, que ela não deveria estar ali, porque ela não tem o potencial para ter o mesmo poder que o homem tem, né? Então, eles não respeitam mesmo a mulher como policial, nem como uma profissional, colega de luta, de batalha, que muitas vezes tem mais consciência, né, do que o próprio colega para poder resolver e apartar alguns casos. Então, o que eles vêm reclamando demais da gente é esse desrespeito dos seus superiores, né, que não respeitam, e dos seus colegas também. Então, nós vimos que tem o índice de suicídio, né, e de depressão está muito alto na polícia. Então, é muito preocupante o que nós vimos de colegas doentes emocionalmente por causa do assédio que sofrem, dos bullying, né, que sofrem no dia a dia na polícia, do excesso de trabalho, de não ter vida própria, de não poder sair para um passeio no final de semana com sua esposa ou com seu marido, porque está de 24 horas de plantão, né, um eterno plantão. É uma coisa que eles reclamam também. Eles não podem sair para passear e ir no município próximo sem autorização dos seus superiores. Então, mesmo nos dias de folga, como as meninas disseram ali, de licença médica, de férias, elas foram convocadas e ela, de licença médica, está respondendo um processo por atraso, sendo que ela estava de licença, ela fez um favor de ir até lá, né? Então, isso aí é um desrespeito que os nossos superiores têm para com a gente. Então, eu acho que nós temos, sim, que fazer alguma coisa. E a Confederação dos Servidores Públicos está disposta a ajudar naquilo que for necessário. Então, essa comissão, esse GT, pode contar conosco, da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, tá? E eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Foi de improviso, viu, gente? Eu estou aqui de improviso porque a policial que viria não foi autorizada a se deslocar. Então, por isso que eu estou falando apenas o que ela me passou por telefone, que senão ela falaria muito mais, com mais propriedade, porque ela, sim, vive o dia a dia lá dentro e sabe exatamente o que ela e os seus colegas estão passando. Muito obrigada. Obrigada a senhora Marli Bertolino, representou muito bem a nossa querida policial, né? Bom, eu quero aqui registrar a presença também da nossa relatora, a deputada Luziane Lins, se ela quer fazer uso da palavra. Deputada presidente Keiko Otto, parabéns aí pela audiência pública, parabéns aí a todas as nossas
palestrantes, a Marli, a Marcela, a Cátia, a Thaís, a nossa companheira Regina Micke, que é secretária nacional de Segurança Pública. Quero parabenizar o seu compromisso na luta contra a violência. Não é à toa que Vossa Excelência é a vice-presidente da nossa comissão de combate à violência contra a mulher. Mas eu queria só fazer um registro, assim, 2 registros. O primeiro é que a gente já está providenciando, conversei há pouco aqui com a assessora, no sentido da sugestão que ela deu, que eu acho que é extremamente válido, da gente fazer um apanhado, fazer pedir informações de todas as secretarias de segurança para a gente ver como é que está essa situação, particularmente da questão dos processos onde as mulheres são vítimas, as mulheres policiais, assim, para a gente ter uma visão geral do Brasil a partir do depoimento das nossas colegas aí. E a segunda coisa, assim, eu queria registrar que a Marli acabou de dizer que quem viria não pôde vir. Que isso também é violência. Isso aí é uma manifestação clara de uma violência simbólica que é praticada, né? No momento em que quer silenciar. E que as policiais, militares, civis, rodoviárias, na verdade, elas sofrem também a violência de gênero, que é praticada em todas as esferas. E por isso mesmo que nós, mulheres, né, quando nós estamos exercitando o poder, seja institucional, seja até o poder da força, né? Porque a gente fala muito que é o aparato de força. Nós precisamos lidar com isso de forma diferenciada, no sentido da gente transformar a luta contra a violência, na verdade, numa luta por amor, né? Porque a gente não pode, porque violência gera violência. Isso é a coisa mais certa do mundo, né? A história está aí para provar isso. Então, eu penso que a gente tem que saber lidar, inclusive, como mulheres, nesses espaços, a gente aprender também a gente não masculinizar a nossa atuação. Masculinizar não é do ponto de vista de querer ser homem, nada disso. Eu estou falando no sentido da gente ter formas diferenciadas da gente ocupar a sociedade. Não adianta a gente também estar aqui na política, no parlamento, e a gente sabe que é um ambiente muito masculino, do ponto de vista de gênero mesmo, mas não adianta a gente também jogar com as mesmas armas, porque nós não vamos estar melhorando o poder. Então, assim, isso se, digamos assim, se alastra para todos os setores. Eu quero parabenizar a coragem de vocês de estarem vindo aqui nessa comissão, parabenizar a coragem da Keiko de estar puxando esse debate entre nós. Nós vamos empenhar, nós já estou aqui topando colocar no relatório uma parte específica sobre a situação da condição da mulher que trabalha no aparato de força, que também é violentada, de uma certa forma, quando ela sofre esse tipo de assédio. E nós vamos também propor uma diligência, né, no quartel, né, para que a gente possa dar de fato uma compreendida melhor nisso. A Regina nos ajuda e nós vamos entender, porque eu acho que essa situação, ela certamente ela se multiplica em vários outros. Aqui é uma demonstração de uma situação que a gente conseguiu ouvir aqui através da deputada Keiko. Mas, na verdade, nós talvez tenhamos muitas mulheres policiais que não têm essa oportunidade, que não têm voz e que poderiam estar sendo, digamos assim, contempladas com a nossa discussão. Então, fica essa proposta e nós vamos fazer essa discussão aqui na comissão. Obrigada. Obrigada, viu, Luiziane? Quero aqui registrar a presença da deputada Alice Portugal, mas primeiro quero passar a palavra para a senadora Regina Souza, por favor. Boa tarde. Vou cumprimentar a minha querida Regina, que não sei como é que ela dá conta de tanto, porque ela é requisitada em tanto lugar, só no Piauí, eu acho que ela já foi este ano, um bocado, não dá nem para contar quantas vezes já esteve por lá requisitada para discutir segurança, cumprimentar a presidenta, as demais componentes da mesa. Acho importante o que foi colocado aqui em termos de a gente fazer esse levantamento do que existe de processos nas nossas polícias estaduais, porque você pode ter certeza, vocês duas meninas, que vocês tiveram a coragem. O que tem de novo é isso, que algumas estão tendo coragem de expressar, independente do risco que corra. Porque pode ter certeza que tem muito mais. Tem muitas meninas aí sendo também assediadas e não tem coragem de dizer, porque nunca mais... Você pode ter certeza, vocês duas, vocês não vão ser promovidas, vocês não vão receber medalha, porque tudo tem os padrinhos para indicar. Eles sentem, os homens sentem que vocês invadiram os espaços deles, né? O espaço da polícia era de homens. Então, isso já é uma invasão. Então, tem todas as coisas. Vão ficar marcadas, mas não esmoreçam, vão em frente. Né? Até para dar coragem para as outras, porque tem muitas coisas acontecendo, né? A superioridade
que os policiais masculinos se colocam em relação às mulheres. A gente ouve falar, mas nem todas têm essa capacidade de fazer a denúncia, de segurar. Tem uma coisa importante que eu acho que a gente tem que tratar também, quer dizer, é a formação dos nossos policiais. A gente teve audiência pública semana passada na Comissão de Direitos Humanos e a gente tratou disso, né, a violência policial, o caso daquele menino que mataram aqui, o Antônio Ribeiro, né, teve audiência pública quinta-feira. E a gente tem que compreender uma coisa, a formação que eles tiveram, que eles têm ainda tem muito a ver com os resquícios da ditadura. Até porque ainda tem muitos policiais na ativa que tiveram aquela formação lá. Então, é preciso mudar a formação, né? Então, primeira coisa, sim, conteúdo, ver que tipo de currículo é dado. Porque todo mundo passa por um curso de formação antes de entrar na polícia. Depois tem outro, mais outro durante a vida policial. Mas que conteúdo é esse? Primeiro, pelo menos lá no meu estado, tem a exclusividade. Só quem dá curso para os policiais são os policiais, né? É exclusivo deles. Então, acho que essa coisa tem que quebrar. Porque tem que ter uma carga horária de direitos humanos, né? Porque aí eles... É só um exemplo, mas eles se excedem em muitas outras coisas também, né? E aí precisa que a gente veja como interferir nessa questão do conteúdo, né, dos cursos de formação, pelo menos que essa parte de direitos humanos seja ministrado pelas universidades, por entidades que têm comissões de direitos humanos, que têm uma vivência, que discutem sob outro ângulo, porque o ângulo dos cursos da formação é para ser durão, é para ser, né, já tem que ser duro, não pode chorar, não pode, né, então não é isso. Então já incita, porque a pessoa que não chora extravasa de alguma forma. Então, já gera a violência. Então, acho que a formação policial tem que ser vista com um olhar bem atento na questão dos conteúdos, para ver se muda a concepção, porque de cara a concepção policial já é para chegando mesmo, chegar agredindo, chegar baculejando, já antes da pessoa ser culpada, já foi condenada, porque principalmente os meninos negros, ver um menino na rua, já chega para ele, já é suspeito. Isso é formação que ele recebe, né? Então, precisa mudar essa questão. Obrigada. Obrigada, senadora. Passo a palavra para Alice Portugal. A deputada, por favor. Deputada, primeiro cumprimentar a todas, né? E as parlamentares, senadora, deputadas. Primeiro, dizer que eu não pude assistir aos depoimentos, estive até agora na CPI do crime cibernético no Brasil, onde estamos ouvindo há dias policiais, né, mulheres, representantes de entidades infantis, lutadores contra a pedofilia na internet. Tem sido uma outra frente de segurança pública que estamos travando e que coincide com o horário da CPMI aqui, não é, quando a CPMI é chamada. Mas, sem dúvida, tenho algo a dizer em relação à questão da mulher na segurança pública. Sei que é uma tarde mineira, praticamente, né? Mas eu, como presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal, nós temos trabalhado muito nessa discussão acerca do papel da mulher nas Forças Armadas, na Polícia Federal, nas polícias ostensivas. As mulheres ocuparam espaços que, de fato, nunca antes ocupados, né? Nós, hoje, temos mulheres oficiais. É só olhar o último desfile do 7 de setembro. As mulheres tiveram destaque no Brasil todo, mulheres chegando ao oficialato nas forças, né? Mulheres policiais e mulheres de carreira jurídica, delegadas na Polícia Civil, nas polícias civis, né? Na Polícia Federal. As mulheres chegam às forças de segurança, mas chegam ainda em condições de subalternidade, com dificuldades de acesso aos postos de comando, e, evidentemente, isso é preciso tratar. Só que, quando eu cheguei aqui na Câmara, já tramitava um projeto e que eu me tomei de grande surpresa. A mulher policial no Brasil não tinha direito, né, à garantia da aposentadoria, igual à aposentadoria de qualquer mulher, no setor público, a qualquer mulher do Brasil, né? Ou seja, vocês eram policiais, tudo bem, foi dada a concessão de vocês, mulheres, entrarem na polícia, mas vocês vão ser tratadas como homens. Quero dizer que os bastidores da aprovação dessa lei, eles foram muito mais duros do que possam parecer.
foi duro, o debate foi sério, o debate foi pesado. Eu fui coordenadora da bancada feminina e participei intensamente dessa tentativa que só na legislatura passada, no final da legislatura passada, conseguimos aprovar. E mesmo assim fiquei sabendo que há questionamentos no Supremo hoje, né, que ficaram, na verdade, contra a aposentadoria da mulher policial. Essa é uma frente fundamental para que a mulher se faça respeitar dentro das polícias. Nós não podemos perder esse posto, essa garantia do direito à aposentadoria da mulher, 5 anos antes do homem em qualquer categoria. E sendo trabalho penoso e periculoso, efetivamente, dentro do padrão da categoria policial. Isso é indispensável. Então, essa é algo que a CPMI, na minha opinião, poderia, inclusive, reservar como elemento indicativo, não é, da preservação dessa lei, aprovada, sancionada, com foto, com a presidenta da República, e que nós não podemos abrir mão de que ela seja cumprida. Segundo, nem todos os estados, inclusive, aprovaram nas assembleias. Não, e eles alegam que não foi extensivo aos estados, né? E, então, a policial, na realidade, ela é penalizada por ter sido concursada, porque ela aposenta pior do que qualquer outra profissão no Brasil. Sem dúvida, sem dúvida. A outra questão são os direitos básicos da mulher, à maternidade, à amamentação, à creche, né? Que nós sabemos que as forças policiais ainda não disponibilizaram. Lá na Bahia foi criada uma associação dentro da PM. A PM na Bahia tem mais de 200 anos. Foi uma força revolucionária na luta contra os portugueses e tal. Enfim, nós temos mulheres heroínas, mas que só agora, em conjunto com o Senado, nós conseguimos colocar estas mulheres baianas da luta que culminou no 2 de julho com a expulsão das últimas tropas portuguesas do Brasil. 7 de setembro foi em paz, mas a guerra continuou pela independência. E nós conseguimos agora dar o título de heroínas. A Maria Quitéria, a Joana Angélica, né? Mas não conseguimos ainda a mulher negra Luísa Maim. E as policiais baianas colocaram o nome da sua associação, Associação Luísa Maim, que foi uma mulher que enfrentou, né, as tropas portuguesas na ilha de Taparica e com, né, punhais dentro das vestes, enfrentaram, né, usando até a arma da sedução, alguns portugueses ainda encastelados lá na ilha de Taparica. E essa é uma outra coisa importante, são as policiais organizarem, dentro das suas forças, associações específicas de mulheres. Porque se nós não constituirmos essas frentes, nós vamos ter muita dificuldade pelo simples sistema sindical, né? Onde há um avanço maior, a Polícia Rodoviária Federal, acho que é possível que os sindicatos criem um departamento feminino, é um pouco mais avançado, mais jovem, mas é muito difícil nas PMs, muito difícil nas polícias civis. Você até dentro não tem sindicato. Não tem sindicato, não tem direito a ter sindicato, é militarizada. Então, cria associações de mulheres. Queria, inclusive, dar essa referência da Associação Luísa Maim, né? Muito interessante, já fiz vários debates para elas sobre direito, história da mulher na sociedade, que você vai introduzindo também esse diapasão, porque, infelizmente, a formação que a senadora que citava é a formação de masculinizar, não é? E não de ter mulheres firmes, com consciência, consistência técnico-científica, política, de ser policial, né? Mas mulheres. Então, são duas experiências que eu queria relatar. Primeiro, da aprovação da lei da aposentadoria. Segundo, da criação de associações específicas com caráter feminino dentro das instituições policiais. Parabéns por estarem aqui, né? E firme na luta. Vamos chegar lá. Obrigada, deputada. Passo a palavra à deputada Flávia Moraes. Obrigada, presidente. Eu queria pedir desculpas, eu me atrasei um pouco, nós estávamos lá na Comissão Mista de Orçamento, aprovando alguns projetos importantes, e a gente vem aqui só para hipotecar o nosso apoio a essa causa também. Nós somos parte da bancada feminina, temos várias causas em comum, mas a gente quer aqui hipotecar o nosso apoio a essa causa também, que é fortalecer a presença da mulher junto às polícias. Eu sempre participo e quando eu estou junto com os comandantes,
importantes, eu sempre pergunto, como é que estão as mulheres? Né? E aí sempre vem aquela resposta, mais no administrativo. E a gente sabe que tem sempre essa visão um pouco preconceituosa em relação ao trabalho das mulheres. Mas eu queria aqui reforçar para vocês não pararem, vocês continuarem lutando pelos espaços de vocês, contarem conosco aqui com a bancada feminina. A Alice colocou muito bem aqui as suas questões. E hoje, cada vez mais do que nunca, quando eu tive a oportunidade de ser relatora da CPI do tráfico de pessoas e diante de várias questões que nós levantamos, uma delas é justamente a corrupção dos entes, daqueles que estão envolvidos, que deveriam defender as vítimas e que, infelizmente, se corrompem, ajudam e colaboram e corroboram com a prática do tráfico. Isso acontece em relação ao tráfico, eu sei que acontece em relação a outras coisas, né? Que nesse mundo capitalista que nós vivemos, nós sabemos que o poder econômico muitas vezes mexe com a cabeça das pessoas. Mas aí eu queria ressaltar que com as mulheres é mais difícil. Corromper a mulher é mais difícil. Quero dizer que as mulheres são mais honestas que os homens, de forma nenhuma. Mas corromper a mulher é mais difícil. Pode até ser que consiga, mas é mais difícil. E por isso eu falo que cada vez mais é necessário e importante nós termos mulheres, principalmente nessas corporações. E também, principalmente em cargos de chefia, porque aí vai a vigilância maior, a coordenação maior, e elas vão poder conter e coibir essa prática que, infelizmente, facilita o crime e dificulta aí o combate à violência. Eu queria só contribuir com isso e deixar aqui o nosso apoio restrito a essa causa. Obrigada, deputada. Quero aqui registrar a presença da senadora Fátima Bezerra e vamos ouvir a... Pois é, na verdade, enfim, nós pretendíamos, deputada Keiko, chegar desde o início, mas estávamos em outra trincheira de luta também muito importante, que é o tema da reforma política, né? Uma vez que a OAB, a CNBB, que lideram o chamado movimento da coalizão democrática, acabam de lançar um manifesto. Doutora Regina Mick, nossa secretária nacional de Segurança Pública, acabam de lançar um manifesto agora, endereçado à presidenta Dilma, pedindo exatamente à presidenta Dilma, a deputada Alice, que vete o dispositivo do projeto de lei 5775, que, infelizmente, lá na Câmara, restabeleceu as doações empresariais a partidos e campanhas. E nós estamos aqui exatamente no âmbito do Senado, colhendo assinaturas, né? Já diversos senadores e senadoras estão assinando esse manifesto, e estamos, portanto, inclusive, aguardando a audiência com a presidenta da República para que esse documento possa ser entregue, e a nossa expectativa de que a presidente, em sintonia com a própria sociedade e com a decisão que a Suprema Corte tomou na última quinta-feira, possa, de fato, vetar esse artigo, né? Mas eu quero, enfim, cumprimentar aqui as nossas convidadas, a Thaís, representando aqui a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, a Marli, da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários, e a Cátia, né, soldada lá de Minas Gerais, e a Marcela, também lá de Minas Gerais. E a doutora Regina, a deputada Luziane, colega aqui, senadora Regina, Alice, e dizer, deputado Keiko, que me associo aqui ao que já foi aqui colocado, né, no que diz respeito à nossa comissão, de fato, contribuir, né, para que possamos avançar do ponto de vista de termos cada vez mais mecanismos, né, e ações voltadas para proteção e promoção dos direitos das mulheres, inclusive das mulheres policiais, né? A gente sabe que o problema da violência que afeta as mulheres é um problema, infelizmente, não é do Brasil, não é da América Latina, isso é um problema a nível mundial, né? E é um drama que de um lado, né, traz uma humilhação muito perversa, ao mesmo tempo traz uma dor muito perversa,
no meio disso tudo ainda a questão da impunidade. E se essa violência é complicada no contexto geral, imagino num ambiente policial, né, Regina? Isso deve, né, se tornar muito mais complexo ainda. Dado exatamente, enfim, né, toda a formação cultural que a gente tem, o próprio, né, ambiente policial, que tem a ver muito com a própria formação, né, que, enfim, que é dada historicamente, né, aos policiais. Então, me solidarizo aqui, tomei conhecimento do depoimento que vocês aqui fizeram, nossa solidariedade, e mais do que a nossa solidariedade, é se somar aqui, junto com as demais senadoras e as demais deputadas, para que a gente possa, repito, avançar, né, tanto no que diz respeito a legislações mais avançadas, legislações mais ousadas e, portanto, inclusive, eficientes, né, naquilo que a gente precisa, que é termos instrumentos mais efetivos, ações mais efetivas para coibir essa violência e, naturalmente, né, avançar nas políticas de proteção e de promoção dos direitos das mulheres e, em particular, aqui, né, das mulheres policiais. Obrigada, senadora. Agora eu quero desfazer a mesa e agradecer a presença de todas vocês. Com certeza vai contribuir muito para o relatório da nossa relatora Luiziane, e também combater essa violência que tanto assola as policiais, né? Não podemos ficar de fora. Parabéns vocês, viu? Obrigada. Por conta do tempo também, nós precisamos deliberar os requerimentos que está sobre a mesa. Requerimento da deputada Thieron, subscrito pela senadora Regina Souza. Em discussão. Requer ao plenário o convite da seguinte autoridade a fim de que compareça a esta comissão permanente mista de combate à violência contra a mulher, onde discorrerão sobre o PL 5.555/2013, a senhora Camila Silva Nicásio, coordenadora da Clínica de Direitos Humanos da UFMG, professora do Departamento de Direito do Trabalho e Introdução ao Direito. Em discussão, o requerimento. Votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. A votação no Senado Federal. As senhoras e senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Em discussão, o requerimento. A requerimento da deputada Luiziane Lins, requer que essa comissão designe entre seus membros para realizar diligência in loco na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, com a finalidade de apurar os casos de violência contra a mulher em Caxias do Sul. Em discussão, o requerimento. A votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação no Senado Federal. As senhoras e senhores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Requerimento da deputada Luiziane Lins. Requer audiência para debater a situação da violência sexual contra as mulheres nas universidades do país. Em discussão, o requerimento. Votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação no Senado Federal. As senadores e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal.
Requerimento da deputada Luziane Lins. Requer audiência para debater a situação da violência contra a mulher no campo e na floresta, e, em especial, a morte de mais uma trabalhadora rural no Amazonas. Em discussão, o requerimento. Votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação no Senado Federal. As senhoras senadores e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado no Senado Federal. Requerimento da deputada Tcheirão, subscrita pela senadora Regina Souza. Requer ao plenário o convite da seguinte autoridade, a fim de que compareça a essa Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher, onde discorrerão sobre o PL 5.555/2013, a senhora Jocélia Oliveira Freitas, deputada estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, o requerimento. Votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação no Senado Federal. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem mais um aqui. Requerimento da deputada Érica Cocai. O requerimento número 23/2015, da senhora deputada Érica Cocai. Subscrito pela deputada Luziane Lins. Subscrito pela deputada Luziane Lins. Requer aprovação de moção de apoio à vereadora Virgínia Magrini, vítima de violência de gênero praticada por outro vereador durante uma sessão solene na Câmara Municipal de Dourados. Nos últimos dia 8 de julho, a designação de membros dessa comissão para participar de audiência pública naquela Casa Legislativa, de autoria da supracitada vereadora. Não. Em discussão, o requerimento. Votação na Câmara dos Deputados. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Votação no Senado Federal. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Acho que a deputada quer usar. Por favor. Senhora presidente, eu gostaria só de rapidamente, foi um dos requerimentos que eu queria falar rapidamente sobre um dos requerimentos, é que a gente aqui tem muito essa questão na discussão de direitos humanos. De uma forma global, a gente trabalha muitas vezes com a questão da violação dos direitos. Quando os direitos são violados, aí a gente fala da questão dos direitos humanos. E a gente muitas vezes não fala, na verdade, da promoção dos direitos humanos que poderiam, por exemplo, ser uma prevenção em relação à violação. E eu cito isso porque esse requerimento aprovado por uma diligência em Caxias do Sul, eu achei que cabia no relatório a gente ter essa discussão mais a miúde, porque normalmente a gente vai quando aconteceu um crime, ou seja, a mulher já não está mais nem lá para contar a história. Então, a gente acompanha normalmente as famílias e tal. E aí, deputada Keiko, me chamou muita atenção esse caso, porque esse caso é de uma jovem que, desde os 15 anos, namorava com o criminoso, e quando tinha 19, já moravam juntos, e ele cortou os 2 pés e os 2 braços dela. E a menina tem 19 anos, ela aparece dando a entrevista na Folha de São Paulo, tive a oportunidade de ver, e os pés, a medicina conseguiu, os médicos conseguiram implantar. E ela, com muita dificuldade, trabalhando com fisioterapia, ela vai voltar a andar com dificuldade, porém é um processo de recuperação. As mãos, como ela estava se defendendo da faca, as mãos ficaram muito talhadas, então ficaram muito fragmentadas, então ela ficou sem mãos, né? Vai receber uma prótese posteriormente. Mas o que mais me chamou a atenção
E aqui o que é mais... Eu estou dizendo isso, mas foi objeto de jornal, é doído, doloroso, mas nós estamos aqui nessa comissão para saber que isso é a dura realidade. Que o que mais chama a atenção é que ela disse que já não aguentando a mutilação, sem braço, sem perna, e muito sangrando muito, ela disse que se jogou no chão. Aí eu lembrei da Maria da Penha, porque a Maria da Penha foi minha secretária de mulheres, quando eu fui prefeita de Fortaleza. E a Maria da Penha usou esse método assim, naquele momento usou essa saída que foi se fingir de morta. Ela tem até um livro que chama exatamente Sobrevivi e Posso Contar. E no caso específico dela, essa moça de Caxias do Sul, ela disse devido à dor e devido ao desespero e ao sangue, ela resolve fingir que morreu e se fica no chão. Ele não satisfeito, ele vai com o facão e enfia na barriga dela. Aí ela relata na entrevista à Folha de São Paulo que ela disse assim, diante daquela dor insuportável, ela gemeu. No que ela gemeu, ele chuta e diz, você ainda está viva, desgraçada? Nisso, ele pega o blazer, diz para ela, eu vou visitar minha mãe, que eu sei que você é preso. Quando chega lá fora, diz aos vizinhos, se vocês quiserem salvar ela, ela vai morrer daqui a pouco. Se vocês quiserem salvar ela, vocês têm que ir agora. E vai embora. De fato, foi preso. Mas o que mais me surpreendeu e que mais me tocou nessa situação é que ela está com vontade de viver. Apesar de tudo, apesar de uma menina de 19 anos estar sem os pés e sem os braços, apesar de ter sido completamente, violentamente agredida em toda a sua dimensão simbólica, física, etc. e tal, ela quer viver. E eu acho que valorizar esse tipo de sentimento que ela está, porque também quantas mulheres querem reconstruir a vida. E às vezes querem reconstruir a vida que ficam com algumas marcas da violência física. Essa daí são marcas que vão ser são visíveis para o resto da vida. Você não ter as mãos, porque ele não queria que ela trabalhasse. Às vezes isso aí, simbolicamente, isso fala, né? Quando você amputa os pés, os braços, etc. Portanto, eu acho que a gente deveria... Aí, claro que não tem violência maior ou menor quando se trata de crimes, enfim. Mas eu acho que nós deveríamos ter um carinho especial por essa situação, porque, de fato, eu acho que isso é simbólico para tantas outras mulheres, exemplo que, às vezes, tiveram menos mutilação física, talvez até, é difícil mensurar isso, mas tiveram, e, às vezes, desistem. E ela, com 19 anos, está nesse grau de mutilação e quer viver, e quer reconstruir a vida, e quer estudar. E denunciou, e foi à Folha de São Paulo, e deu a entrevista, e se expôs. Então, assim, acho que nós precisamos fortalecer essa voz. Com certeza, viu, deputada Luziane, porque quando acontece uma fatalidade assim, as pessoas ficam frágeis. E um ombro, nesse momento, é muito importante. Eu sei essa dor, então eu acho que a nossa obrigação realmente é de ir lá, estimular essa... Ela já está bem e vamos ajudar muito mais. Parabéns, viu? Deputada Keiko, sem dúvida, também nos associamos aí ao que é o relato que a deputada Luziane acaba de fazer. Mais um relato da barbárie, né? Isso é uma verdadeira barbárie. Mas eu queria só rapidamente aqui, só lembrar o seguinte, né? Nós estamos lá em contato lá com as entidades da sociedade civil lá do Rio Grande do Norte, bem como também com as instituições vinculadas ao poder público para a realização da nossa audiência pública, né? Que nós já apresentamos até aqui requerimento. Então, apenas só para lembrar, né, que nós vamos fazer contato com a mesa diretora da comissão, já conversamos com a deputada Luziane, e a gente está exatamente tratando lá de ver, deputada Luziane, qual a data mais adequada lá para nós, lá no Rio Grande do Norte, e, claro, e combinando com a disponibilidade aqui da comissão, só para reforçar, porque, de fato, há uma cobrança e há uma expectativa lá no nosso Estado da ida da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Entendeu? Com certeza. Bom, vamos encerrar. Antes de encerrarmos os trabalhos, proponho a aprovação das atas da reunião passada e desta reunião. As senhoras deputadas e senhores deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. As senhoras senadoras e senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. Aprovadas. As atas serão encaminhadas à publicação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigada a todos.